Ensino médio, olha aí, com um pezinho aí em questões para a gente responder, né? Para a gente conseguir uma ótima colocação nos próximos vestibulares. Lógico que nós vamos conseguir, né? Então, na parte de ciência humana, a gente vai hoje fazer algumas questões de acordo com o assunto que a gente está estudando agora, tá bom, pessoal? A gente vai colocar aqui atividade. Eu vou usar a atividade que eu passei para casa. Vocês aproveitam para tirar alguma dúvida na hora de responder as alternativas, tá bom? Eu não vou dar resposta, eu vou dar as dicas para que vocês possam fazer da melhor maneira possível. Tá? O que é que nós estamos estudando? A gente está estudando movimentos liberais, né? A gente está mexendo aí com os movimentos liberais burgueses. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que quando falar em liberal, tá falando de economia. Economia, eu já coloquei muitos conceitos diferentes, mas é para vocês fixarem esse conceito na cabeça de vocês, que sempre vão precisar dele, todo tempo. Vou fazer uma redação, vai falar de liberalismo, vou fazer uma... se for falar de economia, vai falar de liberalismo, não tem jeito. Se for falar de Brasil atual, vai falar de um país neoliberal, né? Então não tem como você escapar desse tipo de... Quando falar de liberal, está falando de uma economia, digamos assim, centralizada em assuntos empresariais. Está falando de empresas, mas são empresas que atuam dentro de um país sem a intervenção do Estado. O Estado tem que ser mínimo, viu? Agora, neoliberal é quando o Estado está envolvido, mas só que ele também se torna uma empresa, tá bom? Ele também vende, ele compra, ele quebra, ele ganha dinheiro, ele perde dinheiro. O Estado participa das bolsas de valores. O Estado vende títulos da dívida pública. O Estado compra banco. O Estado vende correios, vende companhia elétrica. Ou seja, o Estado está envolvido na economia também. Ou seja, ele não vai interferir diretamente, mas ele também vai funcionar como uma empresa. Entendam essas coisinhas assim, que é melhor quando você for fazer uma redação, ou então quando você for, digamos, responder muitas questões envolvem esse tipo de conceito, né? Antigamente estava se referindo também, mais diretamente, a assuntos da burguesia, né? Liberalismo, assuntos referentes à burguesia. É popular, eram movimentos populares, esses movimentos estavam acontecendo na Europa no século XIX. Eram populares porque a burguesia utilizava muito da mão de obra do povo, né, das pessoas, para que elas ajudassem em seus projetos. Mas quando a burguesia assumia o controle da situação, o povo ficava de fora, como sempre ficou. Então, por isso que o pessoal chama de movimento burguês. A Europa era um movimento burguês. Teve movimentos mais populares do que os movimentos liberais, sim. Havia movimentos de cunhos socialistas, né? Havia movimentos referentes, desejando um país comunista. No caso aí da Comuna de Paris, por exemplo, foi um movimento popular, né? A Comuna de Paris foi um movimento que foi mais popular do que burguês. Ele foi um movimento ligado, foi um governo de 71 dias na França, né? A primeira experiência socialista do mundo, né? Que fez escola. Os países depois começaram a imaginar, olha, se deu certo lá por um tempo, pode ser que dê certo para sempre aqui com a gente. Foi o que aconteceu até na Rússia, né? A Rússia acaba tornando-se um primeiro país socialista do mundo, graças a estudos feitos na Comuna de Paris, enfim, né? Aí a primeira questão, assim, a gente está vendo também, além de tudo isso aqui, a gente está vendo unificações, né? Unificações de Itália e Alemanha. Como é que nós vamos estudar unificações de Itália e Alemanha? O que é que tem a ver isso aqui? Isso aqui tem tudo a ver com nacionalismo, né? Nacionalismo, tem tudo a ver com imperialismo, tá bom? Tem tudo a ver com neocolonialismo, tem tudo a ver com revanchismo,
certo? Tem tudo a ver com espaço vital. E tudo isso aqui tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso aqui tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Não esqueçam disso não. Que na verdade foi o pontapé inicial para a Primeira Guerra Mundial. Quando nós imaginarmos que a Europa é um embutido de países ali, todos vizinhos, tipo um quebra-cabeça ali, todo mundo na vizinhança e todo mundo louco para pegar território dos outros. Imagina a confusão que não ia gerar isso, né? Então não teve como evitar uma guerra após a unificação da Itália e da Alemanha. Lembrando aí que a unificação da Itália deu-se de uma e tanto também da Alemanha, foi um projeto também burguês. Foi um projeto da burguesia. Tá bom? A Itália, aquela velha bota, né, como tá o mapa da Itália, as duas Sicílias aqui, começou aonde? Começou lá no norte, ó, presta atenção, lá no norte, no reino de Piemonte e Sardenha. Lá em Piemonte e Sardenha. Piemonte e Sardenha. É um T, um E no final. Piemonte e Sardenha era o reino mais industrializado. Tinha um rei lá, Vítor Emanuel. Então, por que é que eles queriam se unificar? Porque o Congresso de Viena bancou a covardiazinha com eles. O Congresso de Viena pegou os reinos italianos e dividiu todos eles aqui e deu um bocado para a Áustria. Viu? Deu um monte deles para a Áustria. Logicamente os italianos não gostaram e quiseram recuperar os reinos austríacos que foram tomados. Piemonte e Sardenha declara guerra à Áustria e perde a primeira batalha. Depois, Piemonte e Sardenha busca na França um apoio, certo? Busca na França o apoio para derrotar a Áustria e tomar territórios. A França ajuda, a França governada pelo Napoleão III, ajuda a Piemonte e Sardenha e recupera muitos, né? O Congresso de Viena fica para lá, mordido, zangado, porque tinha dividido tudo direitinho e já teve que desmantelar de novo. Então, os estados do Papa, os estados papais ficavam bem no centro aqui, ó, que é os estados pontifícios, né? Quem mandava lá era a Igreja Católica, o Papa lá, enfim. E os estados do Sul também precisavam se unificar. Só que antes tinha que ter o estado do Papa, mas aí não tinha como. O que acontece? Quem mandava aqui também era a França, né? A França não ia perder o seu território, era dela. Então, o que ocorre? A França entra em guerra com a Prússia, né? E tira seus soldados daqui. O lugar fica meio sem guarnição, então é tudo que Piemonte e Sardenha precisa para, juntamente com seus aliados, tomarem os estados do Papa. Isso foi a chamada questão romana, tá bom? Questão romana. Os estados do Sul foram conquistados por Giuseppe Garibaldi, o mesmo que lutou aqui no Brasil pela revolta farroupilha, tá bom? Então estava aí, a Itália estava unificada totalmente. A questão romana só foi digamos, controlada, e que ficava Roma aqui, né? Ó. A questão romana só foi realmente sanada lá no século XX, quando Benito Mussolini pega e devolve algumas terras para a Igreja Católica em busca de apoio, em troca de apoio. Aí ele vai e cria o Estado do Vaticano. Certo? Belezinha, ótimo. A questão da Itália foi interessante, é bem simplesinho de entender, não é demais não, tá bom? Então, a questão da Alemanha foi quase assim a mesma coisa, só que foi com mais guerra civil, mais guerra entre eles mesmos, né? Em primeiro lugar, a Alemanha começa uma guerra contra a Dinamarca e resolve, com o apoio da Áustria, vencer a Dinamarca, na chamada Guerra dos Condados, né? E pega um monte de terras da Dinamarca. A Prússia era o estado mais forte da época aí, dos reinos germânicos, e a Prússia, digamos, acaba que criando o Solverheim, né? Solverheim juntamente com seus aliados. Solverheim é um bloco econômico que vai ligar todos os países germânicos, menos a Áustria, que era agrícola, né? Isso enfraqueceu muito digamos, a economia austríaca, né? Na guerra entre a Áustria e a Prússia vence e o projeto de unificação alemã fica mais fácil. A Prússia declara guerra contra a França, né? E ganha da França e toma Alsácia-Lorena. Daí que vem a palavra revanchismo, viu, gente? A Prússia toma Alsácia-Lorena, uma região muito rica ali, né? E unifica totalmente a italiana, aliás, a Alemanha. Tá bom? E aí o espaço vital está quase todo formado, porque a Alemanha vai querer mais espaço vital ainda.
outra causa da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E vamos para as questões, né, gente? Vamos fazer aqui o que nós podemos fazer. Olha aqui, na primeira questão, diz assim: foi necessária essa revisão porque para você começar as questões à toa, né? Olha aqui, ó, a primeira diz assim, ó, sobre a unificação da Itália e da Alemanha, analise a afirmativa abaixo. Os movimentos liberais, que nesses países assumiram um aspecto fortemente nacionalista, tiveram importante participação no processo de unificação? Sim. A 2. A ausência de guerras ou revoltas marcou a unificação? Não teve ausência não, viu? Teve muita guerra e revolta, realmente. 3. O processo de unificação acelerou o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha e na Itália, o que resultou em disputas que desembocaram na Primeira Guerra Mundial? Corretíssimo, né? Aí você vai procurar só a correta, só a certa, tá? A 2, vamos ver como é que diz a 2 aqui, segundo aqui. Segundo diz assim, ó, surgimento do Império Alemão. Não sei se vocês conseguem ver aí, deixa eu aproximar mais aqui no slide. Acho que melhorou um pouquinho. Surgimento do Império Alemão e a formação do Reino da Itália, bem como toda uma série de conflitos pelo controle da região dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, estão inseridos no contexto daquilo que foi conhecido no panorama político europeu de meados do século XIX como a política das nacionalidades. A consolidação da unificação italiana e alemã, no entanto, somente se completaria nos anos de 1870 a 1871. Foi o período em que houve as unificações da Itália e da Alemanha. O que estava por trás desses conflituosos processos de unificação? O que tinha a ver? O que estava atrás disso? Qual o interesse? Letra A, a afirmação de um poder aristocrático? Não. Aristocracias são aqueles senhores feudais, aquela classe alta que se acha mais importante que os outros. B, a vitória dos ideais políticos e econômicos do liberalismo? Olha, pode ser, né? C, a consolidação do Vaticano como expressão? Não. O Vaticano só foi criado no século XX. A derrota dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade expandidos pela Revolução Francesa? Também não, viu? A consolidação do prestígio do poder de Napoleão III sobre aquelas regiões? Ele foi derrotado, né? Então, você vai encontrar aí a correta. Vamos para a terceira questão aqui. Olha aí a terceira. No século XIX, foi marcado por transformações políticas, econômicas e sociais na Europa. Sobre o processo histórico europeu do século XIX, é incorreto. Ó, o pessoal perde muita questão por isso. Ó, incorreto. Não tinha palavrinha assim, você circula logo para você não esquecer. Ó. Então, sobre os processos do século XIX, é incorreto o quê? A expansão do Império Napoleônico possibilitou a expansão das ideias iluministas e liberais da Revolução Francesa. Sim, correto. Então você não vai marcar ela não, né? 2. O período que se estende de 1820 a 1850 colaborou para a difusão e a consolidação do liberalismo. Nesse momento conturbado, quase todo o continente europeu esteve envolvido em revoltas, levantes. Sim, correto. As unificações italiana e alemã foram marcadas pelo conturbado contexto histórico europeu. Todavia, podemos afirmar que o liberalismo não foi a base política. Olha aí a errada, viu? Que o liberalismo não foi a base política. Claro que ele foi, viu? Então, você não vai nem... Esse tipo de questão é bom, sabe por quê? Porque quando você encontra a questão errada, as outras, logicamente, estão todas certas e é melhor para você aprender mais. Que são mais informações que você tem que aprender sobre o assunto. É muito bom questões desse tipo aqui. O AD, por exemplo, no processo de unificação da Alemanha e da Itália, podemos destacar algumas semelhanças, dentre as quais o interesse da burguesia nacional dos dois países em ampliar seus mercados internos também e externos também, né? Viu? Então, houve sim, foi um projeto burguês, foi um projeto de expansão da economia burguesa. É isso? Então não foi uma coisa popular, não. O movimento popular dentro do liberalismo é complicado de você encontrar, né? Foi um projeto burguês mesmo. Tem a letra E aqui, né? O Papa Pio IX
se recusou a aceitar a anexação de Roma como capital do Estado italiano. A questão só seria resolvida certinho, né? Quando Mussolini criou o Estado do Vaticano aqui em 1929, já no tempo do fascismo. E já estava caminhando para a Segunda Guerra Mundial quando o Mussolini criou o Estado do Vaticano. Criou o Estado do Vaticano, exatamente. Vamos lá. A quarta questão. A unificação da Itália está incluída na política das nacionalidades, como também ocorreu a unificação da Alemanha. Sobre o tema, assinale a opção correta. A unificação da Itália ocorreu devido ao orgulho nacional sem ajuda estrangeira? É errado, viu, gente? A França ajudou a Itália ali a combater os austríacos, né? A unificação da Alemanha ocorreu com predominância de acertos e discussões de diplomatas, fazendo-se pacificamente? Não, teve guerra também, muita confusão, né? Temos a C, a D e a E, que eu vou deixar com vocês. Vocês analisam a C, a D e a E e veem se vocês encontram aqui a resposta. Tá bom? E a quinta, vou ver aqui a quinta questão. Também vou deixar com vocês, vou só ler a alternativa. Com a crescente expansão da industrialização do continente europeu a partir de 1830, os pequenos estados italianos e alemães sentiram a necessidade de promover uma centralização. Com o objetivo de conseguir equiparar-se às grandes potências, principalmente a França e a Inglaterra, ainda politicamente fracas, nem a burguesia italiana nem a alemã tinham condições de assumir a direção do governo, por isso aceitaram monarquias constitucionais. Desde que o Estado incentivasse o progresso econômico, acreditavam que só assim poderiam chegar à centralização política sem passar necessariamente por mudanças estruturais. É um texto de quem? Do Alceu Passinato, né? Passinato. História Moderna e Contemporânea. Está falando da unificação, de que a burguesia aceitou ser governada por reis porque ela não estava interessada, não estava ainda preparada para assumir o governo. Ela queria se dedicar somente a desenvolver a economia. Aí você vai ter que ler aqui direitinho e ver no que é que está se referindo o texto acima. Você não vai responder de acordo com o que você acha não, viu, gente? Toda questão que tem textinho, você vai ler esse texto rapidamente, depois você volta a ler mais cuidadosamente e vai tirar as ideias principais e vai ver o que é que está combinando com o texto. Muitas vezes tem duas questões corretas, por isso que chama de múltipla escolha. Porque é melhor escolha, viu, gente? Tem duas questões que estão corretas, mas você esqueceu do texto, então você acaba marcando a errada. Então, tome cuidado com esse tipo de questão, né? Para você não perder lá no Enem. Cuidado, viu, gente? Então, hoje ficamos por aqui, tá? Próxima aula a gente volta com a continuidade desse assunto. A gente vai provavelmente passar para o imperialismo, né? Que já é o próximo ponto a considerar sobre esse assunto aqui, tá bom, gente? Então, bom dia, até logo.